Então, hoje a gente vai falar aqui sobre a possibilidade de descoberta de vida no planeta K2-18b, que é este planeta aqui, né, essa é uma representação artística. E se você vê aqui as notícias, né, sobre esse planeta, você vê várias notícias que, por exemplo, essa aqui do Dia Vida fora da Terra, o que se sabe sobre a descoberta no planeta K2-18b, indícios de vida em exoplanetas são já descobertos. Esse planeta acaba de ser um dos mais prováveis a ter vida alienígena. Existe vida fora da Terra, sinais promovidos são promissores são achados em planeta. Então, várias matérias vão entender que são sinais assim indiscutíveis de que teria vida ali, e como a gente vai ver, não é bem assim. Então, como eu falei, essa é uma representação artística. Esse planeta K2-18b é um planeta que fica a 124 anos-luz da Terra. Então, ele é bem distante mesmo. Ele orbita uma estrela chamada K2-18, né? Por isso que ele tem esse nome K2-18b, ele é o segundo planeta ao redor dessa estrela. E a gente vai falar um pouco mais, né, sobre outras características dele mais adiante. Então, o que foi encontrado lá de fato? Foi encontrado esse gás aqui, conhecido como MDS, o sulfeto de dimetila. Esse gás aqui ele seria um gás que seria considerado como um bioindicador. O que é isso? É uma substância química que, quando detectada em algum lugar, indica a presença de vida, porque até os nossos conhecimentos, essa substância só pode ser produzida de forma biótica, né? Ou seja, por seres vivos. Então, esses bioindicadores são muitas vezes procurados em exoplanetas para indicar uma possível presença de vida. Então, antes mesmo de encontrar, né, o DMS, já tinha outros indícios. Então, a distância da estrela, por exemplo, e a composição de hidrogênio na atmosfera, que poderia indicar a presença de um oceano líquido. Isso por si só também não indicaria a presença de vida, né? Indicaria possibilidade de desenvolvimento de vida com água líquida, mas não seria um indicativo de vida em si. Então, esse DMS é tido como algo que só poderia ser produzida de forma biótica. Então, vou falar um pouco sobre como que se detecta esse tipo de composição atmosférica, né, já que foi encontrado DMS na atmosfera. Então, como que isso é feito? Isso é feito por uma análise de espectro, que é mais ou menos assim. Então, é observada a forma como a luz interage com a atmosfera do planeta. E a forma de interação indica quais são as substâncias que compõem aquele corpo celeste. E você faz uma análise da frequência da luz e como que a velocidade da luz modificada ao entrar em contato com essas substâncias, e você sabe então quais são os elementos que estão lá, porque você sabe que são esses elementos que provocam essa modificação no comportamento da luz. Então, essa é uma análise de espectro que detectou esses componentes aqui na atmosfera. Então, a gente tem gás metano, tem muito gás metano, que compõe a maior parte da atmosfera. Então, a gente tem também dióxido de carbono, a gente tem o metano, né? E a gente tem DMS também compondo aqui, além de hidrogênio. Então, foi assim que foi detectado o DMS. A detecção de DMS é quase certa, então existe uma chance de que não seja DMS, seja uma falsa detecção, mas a maior probabilidade é de que seja de fato o dimetil, o sulfeto de dimetila, perdão. Mas, então, o que se tem começado a questionar é se de fato o DMS seria um indicador confiável de presença de vida. E como a gente vai ver, muito provavelmente não. Então, em 2024, foi detectado pelo James Webb a presença de DMS nesse cometa aqui, o cometa 67P. Então, eu acho que qualquer um concorda que é muito improvável que tenha vida em um cometa congelado. Mas, no entanto, tem DMS ali. E foi detectado também em várias nebulosas e nuvens estelares como essa daqui. Então já se sabe que tem DMS em outros lugares que não se tem vida. Aqui na Terra, o DMS ele é produzido principalmente por algas e fitoplânctons, então são produzidos por esses protozoários. E por isso que esses protozoários, produzindo esse gás, né, como uma forma do metabolismo deles, esse gás acaba indo parar na atmosfera terrestre. Se pensou então, se tem esse gás, né, o DMS, na atmosfera do K2-18b, então é provável que tenha, é provável não, é possível que tenha seres produzindo esse gás lá. Mas, se esse bioindicador já foi encontrado em lugares onde quase com certeza não tem vida, então talvez esse não seja o melhor indicador possível, afinal. Além disso, tem 7 níveis, né, propostos pela NASA de detecção de vida fora da Terra através dessas análises, e essa escala vai de 1 até 7, né?
O 2 seria quando você pode ainda ter uma possibilidade de que essa detecção seja feita com base em ruído, com base em contaminação de equipamento, esse tipo de coisa, assim, né? Uma falha de calibração. E o nível 3 é quando a detecção de algum elemento, né, como um bioindicador, já é segura, então é quase certeza que é de fato DMS. Então a gente está no nível 3. O nível 4 daí seria quando é confirmado que essa substância não pode ser de fato produzida de forma abiótica. E é o que, na verdade, a gente acabou confirmando, né? Se tem aqui em um cometa, em uma poeira estelar, é provável que ele possa sim ser produzido de forma biótica. E ele de fato pode ser. Então, esse é um experimento que eu vou deixar o link do artigo na descrição, no qual os cientistas simularam aqui uma atmosfera de um exoplaneta padrão, parecido com a Terra, e usando, por exemplo, aqui nitrogênio, utilizando metano, utilizando gás carbônico, utilizando oxigênio, e aí eles, bombardeando aqui com gás ultravioleta, eles conseguiram fazer com que fosse produzido DMS ali dentro dessa atmosfera simulada. Então, sim, é possível, através de gases desses, como eu citei, você jogando gás ultravioleta, produzir DMS. Então, isso prova que, na verdade, a produção abiótica de DMS é possível. Isso põe muito em xeque a possibilidade de vida em K2-18b. Além disso, esse planeta, né, como eu falei, apesar dele ter uma distância da estrela dele parecida com a Terra, então estar na zona habitável, ele está um pouco além do que seria o considerado, como a Terra está próxima, estaria um pouco além do que seria provável ter água líquida. Então, se ele tivesse água, já teria uma possibilidade dessa água estar na forma sólida. Isso, para além disso, né, quando descobriram o DMS, foi na época que tinham descoberto também hidrogênio e que poderia indicar uma atmosfera que seria propícia para a vida. Mas então, você sabe que Hoje em dia a gente já tem a noção de que a maior parte da atmosfera é composta por gás metano, além de gás carbônico. Então, é uma atmosfera muito, muito mais densa e muito mais parecida com a de um planeta gasoso. Além do tamanho, né, que é 2,5 vezes o raio da Terra, e a massa, que é 8 vezes maior que a massa da Terra. Também é uma massa parecida, um tamanho parecido com o planeta gasoso e não com o planeta rochoso. Então, tem o tamanho de um planeta gasoso, a massa de um planeta gasoso, e a composição química de um planeta gasoso. Então, na verdade, esse planeta seria muito mais parecido com Netuno, né? Você pode até ver aqui na representação artística semelhança do que com a Terra. Então, na verdade, é isso. É muito improvável, muito improvável mesmo que tenha vida em K2-18b. Então, infelizmente, aí, essas matérias estão desatualizadas e a gente vai ter que continuar procurando por outros sinais. Isso quer dizer que não exista vida em nenhum lugar fora da Terra? Não. Só quer dizer que a gente não tem indícios ainda de que ela exista em nenhum planeta que a gente conheça. Até agora, por exemplo, a gente não detectou nenhum sinal certeiro em nível 3, por exemplo, de presença de água líquida em um exoplaneta. Então, a gente ainda está muito longe mesmo de encontrar sinais de vida em qualquer lugar fora da Terra. Por enquanto é só aqui. E deixando só um caso que já aconteceu, né? Nos anos 70 foi detectado o que era na época considerado um bioindicador, que era o carbono 14, na superfície na atmosfera de Marte. Então, naquela época era considerado que carbono 14 só era produzido por seres vivos. E hoje em dia a gente sabe que isso não é verdade e que de fato não existe vida em Marte, né? A gente sabe que não tem nenhum ser vivo em Marte. Então, infelizmente, é nesse estágio que a gente está sem nenhuma evidência de vida fora da Terra. E isso mostra como, na verdade, é muito perigoso essa questão do jornalismo falando sobre ciência, porque eles dificilmente entrevistam cientistas, e quando entrevistam, eles costumam falar de uma forma muito apelativa. Eles, eu digo, os jornais, né? Falar de forma muito apelativa para conseguir ganhar acessos, ganhar cliques, e não passando a notícia de forma como ela realmente é. Então, na verdade, essas matérias acabam sendo bastante sensacionalistas e acabam fazendo um desserviço muitas vezes. Bom, vou ficando por aqui. Um abraço e até mais.